Muita gente pediu, tá? O pessoal tá pedindo muito, tá? Pai William, faz diante de um altarzinho, diante de qualquer altar. Você pode ter o Santa Igreja Católica, que é de Exu, tá? Porque aqui você tá vendo que é vermelho e preto, é uma cafoazinha, né? Então aqui tem uma vela sempre acesa, tá? E o que eu quero ensinar para vocês não precisarem fazer um monte de simpatia. Tem gente que faz um monte de simpatia, depois até se perde, tá? Não sabe mais nem, eu duvido se tem gente do outro lado aí que não vai concordar comigo, depois não sabe nem o que fez mais, até esquece, que é magia. Então é muito sério isso. Então a gente tem que saber para poder despachar, para poder se livrar daqui, tem que saber pedir pro guia também. Então é bom ter um caldeirãozinho de ferro, você compra aí nessas lojas, né, que vendem esse tipo de produto. Caldeirão de ferro, até aí em lojas de artigos religiosos. Aí desse caldeirãozinho de ferro, ó, olha aí, ferro, tem que ser de ferro, tá? Você coloca pó de mironga, pó de destruição, tá? Pó de sumiço, todos os pó, até o pó que você quer babalorixá, pode fazer, tá? Um pó de zoa, tem aqui dentro um pouquinho de terra de cemitério, pede licença, tá? Em alguns vídeos atrás já ensinei. Então um pouquinho de cada, não precisa encher, é um pouquinho de cada. Então cada vez que tiver um inimigo, cada vez que tiver uma pessoa no seu caminho, querendo te destruir, querendo bater de frente com você, querendo dar um calço em você, antes que você caia no poço, que ela caia primeiro. Você pega o nome, a foto, um cabelo, uma unha e coloca aqui dentro, mistura bem com essa zorra, que vai virar uma zorra, né? Que tem o pó de sumiço, a mironga, dependendo do estado, fala do jeito. Mas aí pode picar vidro, pode botar gilete, pode botar 7 agulhas, com essas coisas, né? Pimenta malagueta. Então você pode fazer e deixar pronto, tá? Aí só soca a foto lá dentro, o nome lá dentro, e deixa no seu altar aqui dos Exu, na sua cafua dos Exu. E sempre acende uma vela preta e presta conta e toma conta. Se você trabalha com tranca-rua, com o seu tiriri, com Exu sete facada, com Exu mirim, com Exu marabô, não importa. Ou com a cigana, com a pombogira, você vai pedir para ela prestar conta e tomar conta. Porque tem coisa, principalmente hoje, a vida da gente é muito corrida. Então a gente precisa de algo já pronto. Ah, mas se eu não tenho um altar de esquerda, falar na da direita, não tem problema. E ao inverso, Pai William, aí o senhor tá ensinando. O inverso, eu vou gravar em outra simpatia, tá? Para vocês, que é quase igual. Mas tem pessoas que a gente tem que ensinar vários detalhes, tá? Então tudo aquilo que for mironga, tudo aquilo que for do contra, tá entendendo? Que prejudica, você pode colocar um pouquinho dentro. E ali vai ficar pronto, tá? Você soca o nome. Quando você vê a destruição, você deixa, depois despacha o nome, pode colocar, não fica enchendo um monte de nome. Coloca, pega, presta conta, toma conta, canta um ponto pro teu Exu. Se é o Exu tranca-rua, você canta o sino da igrejinha, faz Belém, blém, blom. Você canta. Se é pro sete facada, acendi uma vela preta lá na calunga do Exu sete facada, ninguém duvida. Aí você canta, é uma reza, é um ponto. Ah, mas eu não sei cantar. Reza o que você tem na sua mente na hora. A sua raiva, a sua energia é que vai fazer a diferença. Você não pode colocar qualquer pessoa de qualquer jeito, só porque a pessoa olhou de cara feia para você ou disse qualquer coisa, você vai querer colocar ali dentro. Aqui tem que ser um lugar sagrado, tá? Então você vai colocar quando tem necessidade. Não é colocando tudo o nome dos vizinhos, coisa arada e tal. Porque tudo na vida tem 2 pesos, 2 medidas, tá? Se você coloca ali uma pessoa também que não tem razão para estar aqui, você sabe que a conta é sua, você vai pagar. Então você tem que ter certeza do que está fazendo. A simpatia fácil, caldeirãozinho, pó de mironga, tá? Pó de sumiço, pó de pé tudo, pó de corredeira. E você encontra na loja de artigos religiosos. Na minha loja virtual tem www.ilhadirassol.com.br. E faça e tenha. Aí quando der o efeito, você despacha na água, despacha numa encruza, despacha numa mata, tá? O caldeirão não, o caldeirão fica ali. Caldeirão é o seu caldeirão, tá? Só tira os nomes depois, quando acontecer. Aí você vai ter uma magia pronta, benzida, rezada várias vezes, com uma axé, tá? Inconfundível.
Aí tá o meu abraço, tá? O axé, muita macumba no rabo dos outros. E vamos pra frente, que atrás vem gente. Dê like, se inscreva, que nós precisamos crescer com a sua ajuda. Um abraço e muito axé.